Olá, alunos. Como vocês estão? Tudo bem, nono ano? Então, estou hoje passando para vocês um dos últimos assuntos ligado à reprodução humana, prevenção à gravidez precoce e às infecções causadas pelo relacionamento desprotegido, sem proteção. Falarei nesse momento sobre AIDS, o mal do século, e o que seria a síndrome da imunodeficiência adquirida. Vamos lá, então. Introdução, né? Aqui, o nosso slide mostra para vocês um pouquinho da percepção do mundo científico, do mundo da medicina a respeito dessa nova infecção que foi conhecida pelo mundo, né? Lá pela humanidade nos anos 1980. Então, aqui relata o seguinte, que em 1977, morria aos 47 anos, uma médica, então, morria por uma doença recorrente da AIDS no mundo. Em 1980, quando o mundo começou a perceber que as pessoas morriam de uma doença muito estranha. Então, em 1980, foram relatados os primeiros casos de um tipo raro de pneumonia, contraída por homossexuais. No Brasil, os primeiros casos confirmados ocorreram em São Paulo, em 1982, no Hospital Emílio Ribas. Hoje, são muito mais de 40 milhões de infectados vivos em todo o mundo. Agora, nós vamos entender um pouquinho o significado da palavra AIDS, que é muito diferente de HIV. Então, o que seria AIDS? Você vai ler essa sigla da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Esse S é uma síndrome. Síndrome é o quê? É a presença de um conjunto de sinais e sintomas naquele indivíduo, tá? Então, a pessoa com AIDS, ela vai ter um conjunto de sinais típicos do portador desse vírus. A letrinha ID significa imunodeficiência, ou seja, é a falência, é a falta do bom funcionamento do sistema imunológico do indivíduo, tornando-o suscetível a moléstias oportunistas. Moléstias oportunistas podem ser o quê? Tuberculose, pode ser uma gripe, pode ser reações alérgicas, doencinhas bobas, que o nosso imunológico consegue controlar. Mas, quando a pessoa possui o vírus HIV, o nosso imunológico ele começa a dar sinais de impotência, de falência. A letrinha A é adquirida, quer dizer, é o fato do indivíduo receber, estar em contato, se contaminar com um agente etiológico, quer dizer, causador dessa moléstia. E ela não é hereditária. Então, adquirida por quê? Ele teve contato com alguém que estava infectado. Bom, agora vem aqui, HIV e ser humanos, e ser humano. HIV, nós vamos nos referir a V de vírus, vírus da imunodeficiência humana. Então, HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Bom, vírus HIV, ele é classificado como um retrovírus. Uma palavra estranha para vocês. Lá no segundo colegial, vocês verão melhor sobre o retrovírus. O que significa retrovírus? Então, vocês lembram que no núcleo das células existe material genético RNA, DNA. Estudamos um pouquinho sobre isso lá em células, dentro do núcleo da célula. Então, o material genético desse vírus HIV é o RNA, que ele consegue
sozinho alterar esse RNA para DNA. O que quer dizer isso? É uma proteína específica do RNA, tá? Como ele precisa de uma proteína do DNA, ele faz essa troca sozinho, por isso ele é um retrovírus. O RNA dele, ele vai alterar para DNA, ele muda uma proteína, pronto. Ele tem o DNA igualzinho o nosso, lá do nosso linfócito. Então, esse RNA viral do vírus, ele irá até o DNA da célula hospedeira e vai inibir a ação do nosso linfócito, da nossa célula hospedeira. Bom, no ser humano, o HIV invade a célula e utiliza toda a sua estrutura para reproduzir um novo vírus. Estrutura quer dizer todas as proteínas, vitaminas, sais minerais que tem dentro do nosso linfócito, da nossa célula de defesa. Então, as variações do HIV, HIV1, que é o mais comum, e o HIV2, que é o menos agressivo, tá? Essas são as variantes. O vírus, ele é um mutante. Com o passar de alguns anos, 1 ou 2 anos, ele muda toda a sequência do RNA que ele tem. E aí, ele vai driblando a ação dos medicamentos. Os cientistas creem que o HIV1 e o HIV2 sejam variações do vírus SIV do chimpanzé. Então, ao entrar no hospedeiro, quer dizer, no ser humano, o HIV pode se esconder por vários anos, podendo ser transmitido para muitas pessoas antes de aparecerem os sintomas. Então, a liberação dos costumes sexuais, aumento do uso de drogas injetáveis, espalharam o HIV mundialmente. Portanto, HIV é uma pandemia, tanto quanto nós estamos passando por uma pandemia do Covid, que é um vírus. Então, nós temos também o HIV, uma pandemia. AIDS é uma pandemia, né? HIV, vírus, V da imunodeficiência adquirida. Adquiriu quando? Quando se relacionou sem preservativo ou quando se relacionou de maneira promíscua com qualquer um, tá? Troca de parceiros com frequência, sem o uso do preservativo. Dá nisso, infecções sexualmente transmissíveis. Alunos, eu tenho aqui para vocês o desenho de um vírus HIV. Vejam como que é a região da membrana dele. É toda cheia de proeminências. Para essa célula entrar lá no nosso linfócito, ela precisa encontrar uma abertura, um encaixe que dê certinho com essa bolotinha que ela tem aqui. E eu tenho aqui o esquema de um vírus HIV visto em um corte. Então, você vê por dentro dele o que o vírus tem. Uma cápsula proteica, uma cápsula de proteína, e ele tem aqui dentro, às vezes, geralmente uma molécula de RNA. É esse material que o vírus vai injetar nos nossos linfócitos, T4 ou CD4. Onde são produzidas essas células no nosso imunológico? Bom, são produzidos os linfócitos lá na medula óssea, produz células do grupo sanguíneo, do sistema sanguíneo, timo, glânglios, linfáticos, tonsilas, adenoides e baço. Então, a função dos linfócitos T4 ou CD4, que são produzidos nessas estruturas, é o quê? É identificar substâncias invasoras ou patogênicas. O que o linfócito faz? Ele percebe quando entra um vírus, quando entra uma bactéria, quando entra um fungo, quer dizer, uma substância patogênica. Como é que se dá o contágio ou a contaminação desse vírus no organismo? Olhem agora, alunos. Contato com fluidos corpóreos contaminados, esperma, secreção vaginal,
líquor raquidiano, aquele líquido que tem dentro da nossa coluna, e sangue. Também amamentação. Então, vai se contaminar quando você vai pôr um piercing e a pessoa pega lá uma agulha qualquer, perfura você e aquela agulha qualquer poderia estar contaminada com um vírus, uma bactéria, ou um fungo. Ou então por agulhas ou instrumentos cirúrgicos sem esterilização. Esterilização é o quê? É matar 100% de matar os micro-organismos que podem estar naquela superfície, naquele instrumento, naquela agulha. Transfusão de sangue durante a gravidez, certo? Durante a gravidez, no momento do parto e amamentação. Bom, o que é bom lembrar? Que não adquirimos a doença pelo ar, ou por talher, ou por copo, pentes sanitários, piscinas, abraço, aperto de mão, beijo ou picada de insetos. Alunos, desde 1980 a 83, foi a época em que se isolou esse vírus e começou a entender como ele debilitava o imunológico. Então, naquela época, havia muito preconceito. Quando falava, olha, aquele cara tem AIDS, ele é aidético. Então, todo mundo ficava assustado. Todo mundo tinha medo de chegar perto por medo. Mas, é bom esclarecer que a pessoa que tem essa infecção, ela poderá passar para outra pessoa se existir um relacionamento sexual desprotegido ou contato com sangue. No caso de uma mulher, a amamentação do bebê. Tá? Essas pessoas portadoras, elas não podem doar sangue. Tá bem? Bom, a incidência da AIDS reduziu entre homossexuais masculinos e usuários de drogas injetáveis, aumentou entre hétero, não usuários de drogas. Por que será que aumentou entre heterossexuais? Heterossexual é o homem e a mulher. Quer dizer, quem deu um pulinho fora do relacionamento, não usou camisinha e trouxe para dentro do relacionamento? Quem? O masculino ou a feminina? Quem? Então, aumentou muito o número de incidência de AIDS entre heterossexuais. E também eles não usavam droga. Aumentou muito entre mulheres. Quem poderia ter trazido para dentro do relacionamento esse vírus para as mulheres? Aumentou a transmissão materno-fetal. Por quê? A garota fica grávida, ela não faz pré-natal, ela pode ter se relacionado com alguém que transmitiu para ela, ela não faz pré-natal e o bebê vai nascer contaminado. Então, ficou grávida, tem que fazer pré-natal. Você vai poupar sofrimento para o bebê. Podemos concluir que há grande número de pessoas que não usam preservativo, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Quer dizer, se aumenta muito o caso, é porque as pessoas não estão nem aí com relação à prevenção. Bom, a infecção pelo HIV, né? O HIV ele atinge o linfócito CD4 ou T4. E ele é importante no nosso sistema imunológico, fazendo com que o imunológico fique comprometido. E existe aí uma janela imunológica. É um período de algumas semanas em que o organismo leva para começar a produzir anticorpo específico contra o HIV, tá? E nas primeiras semanas, nenhum teste acusa que a pessoa já está produzindo anticorpos para desmontar, para destruir esse vírus. Então, o teste pode revelar que o indivíduo tem o vírus, mas não confirma que ele tem. Ciclo do HIV. Alunos, aqui eu tenho um vírus HIV e aqui eu também tenho um vírus HIV, certo? Aqui é o início do meu desenho. Olhem por onde vai caminhar minha explicação e aonde ela vai terminar. Bom, esse vírus aqui dentro é o material genético dele, é o RNA, ácido ribonucleico. O que esse vírus faz? Ele vai encontrar um linfócito CD4.
que é a célula que ele tem um encaixe perfeito com a membrana do linfócito para ele poder entrar. Assim que ele entra, ele injeta só o RNA dele, material genético, ok? Então, quando eu falo para vocês que ele é um retrovírus, ele injeta o RNA dele, ele pega material que a célula tem. Esse material que a célula tem, ele vai usar para transformar o RNA dele em DNA. Retrovírus é isso. É ele utilizar o nosso material químico para transformar RNA em DNA. Esse material DNA agora, que é um viral já, tá? Ele vai entrar no núcleo, certo? Vai entrar no núcleo do linfócito e ele vai, através de uma enzima chamada transcriptase reversa, ele corta os pedacinhos lá do DNA e ele coloca o DNA viral dele aqui dentro. Então, ele fica camuflado. O corpo não percebe que lá no meio do DNA do meu linfócito existe uma sequência que é viral. Aí ele sai do núcleo, eles começam a se replicar, se reorganizar, construindo novamente sua cápsula proteica, seu RNA. E o que ele faz? Ele rompe essa membrana do linfócito e ele já sai prontinho para infectar novos linfócitos. Depois eu vou falar para vocês do antirretrovirais, ok? Então, vocês viram que a replicação do HIV acontece dentro do nosso linfócito. Existem medicamentos antirretrovirais que dificultam ou não permitem que ele se reorganize, refaça. A evolução da doença, minha gente, fase primária, fase crônica. HIV se multiplica muito rapidamente, tá? Ele possui uma alta carga viral. Os sintomas da doença parecem uma gripe, uma virose, dá um pouquinho de febre, uma indisposição, uma diarreia, e só, tá? E os testes específicos não acusam. O corpo está fabricando anticorpos e a doença vai evoluindo. Na fase crônica ou assintomática, sem sintoma, né? A carga viral já é reduzida. O sistema imunológico produz anticorpos específicos. Nosso corpo tenta reagir, mas não consegue, né? Após muito tempo, a carga viral volta a aumentar. Há uma maciça replicação do HIV. Aí aparecem as infecções oportunistas como tuberculose, toxoplasmose, pneumonia bacteriana, pneumocistose, citomegalovirose, sarcoma de Kaposi, etc. Coquetel de drogas. Então, os estudos aí que foram evoluindo no decorrer do tempo, hoje, né, as pesquisas, elas já conseguem controlar a doença. Antigamente, as pessoas morriam, não de AIDS, e sim das doenças oportunistas. Uma gripezinha, uma pneumonia, uma tuberculose, as pessoas morriam. Hoje, já existem medicamentos. O primeiro foi o AZT, né? Descoberto aí a partir de 1996. Hoje, existem 15 medicamentos antirretrovirais. Antirretrovirais são medicamentos que impedem que o vírus se reproduza, para inibir a infecção de novas células. Terapia antirretroviral combina 2 a 3 antirretrovirais. É um coquetel. Imagine, você sai de casa, você vai passear, você leva uma sacola de remédio, você tem que tomar de hora em hora. A cada 3 horas, você vai andar com uma sacola de remédio. Ruim, né? Bom, muitos pacientes iniciam o tratamento com coquetéis antirretrovirais, abandonam porque não apresentam sinais da presença do vírus em seu organismo e acreditam que houve uma redução, né? Desapareceu o sintoma, e aí, vida normal, e se ele não usa preservativo, ele vai espalhar a doença. E ele vai contar para um parceiro novo, para uma parceira nova, que ele tem o vírus? Não conta. Mas vai disseminando a doença, né?
Olha a ação das drogas atualmente aqui, minha gente. Algumas drogas, elas são capazes de inibir a fusão do vírus com a célula. Essa droga modifica a membrana do nosso linfócito, impedindo que ele entre, certo? Outras são capazes de inibir a integração do RNA viral ao núcleo da célula. Quer dizer, se ele passou essa primeira barreira, ele vai ser inibido aqui, ó, ele não entra no núcleo. E outras drogas são capazes de inibir a transcrição. Transcrição é o quê? É entender a sequência das bases nitrogenadas do DNA para ele se recompor, refazer e sair infectando novos linfócitos. E a vacina, minha gente? A vacina ela tem um antígeno atenuado, quer dizer, um vírus enfraquecido, porque antígeno é vírus enfraquecido. E esse vírus enfraquecido vai estimular a produção de anticorpos específicos para o antígeno, no caso, o vírus. E o que são anticorpos? Anticorpos são proteínas bem específicas que vai combater aquele vírus HIV. Então, os anticorpos de uma vacina, eles agem somente contra os antígenos daquela doença. E lembrando vocês que o vírus ele sofre mutação constantemente e que até o momento não existe uma vacina contra o HIV. Lembrando, alunos, que antibiótico combate infecção bacteriana, não vírus, certo? Bom, o que dá para deixar de recado para vocês aqui, minha gente? As campanhas, elas ainda são as melhores formas de conscientização. A escola, no 8º ano e primeiro colegial, vocês vão aprender sobre a gravidez precoce e as ISTs. Vocês vão aprender como evitar também, né? Vamos falar de novo. As campanhas são as melhores formas de conscientização. A orientação na escola também é uma forma de passar a informação para vocês. E um recado, evitar a promiscuidade sexual. Cada dia com uma pessoa. Né? Um dia com o João, um dia com a Maria, um dia com a Benedita, um dia com a Filipina, outro dia com o Felisbino. E aí? Usar sempre camisinha masculina, feminina. Não compartilhar seguidores. Minha gente, se cuidem, porque a saúde é muito preciosa. Vocês estão numa fase que o amor é lindo, a paixão é maravilhosa, mas as doenças infecciosas estão aí. As pessoas mal intencionadas também estão por aí e não vão avisar nenhum de vocês se tiver uma doencinha sequer. Um grande abraço, fiquem na paz. Qualquer dúvida me chama no PV. Tchau, até mais.